Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal, né, para a gente falar um pouquinho mais, aquele segundo momento, né, a gente falou de forças e lei de Newton, a gente falou de forças, agora a gente vai falar sim, agora sim voltando, né, em definitivo, com as leis de Newton. Falar de lei de Newton, primeiro era interessante a gente saber quem foi Newton, né, que ganhou, o cara foi tão, se garantia tanto que era que ficou o nome dessas leis, né? Isaac Newton, né? Ele era um cara bem estranho, né? Um gênio que, na verdade, a gente deve, tudo que se sabe hoje de tecnologia, a gente deve realmente a fundamentação dos princípios colocado por ele, né? Aqui a gente vai se ater apenas à mecânica, né? Mas ele atuou em várias outras fases, né? E ele era um cara bem esquisitão, assim, né? Se vocês me acham esquisito, procurem conhecer quem foi Isaac Newton. Vocês vão ver que eu sou um amor. Né? Bom, o cara, primeiro, para começar, ele foi, né, teve uma infância bem complicada, né, foi abandonado pela mãe, né, a mãe foi embora com um outro homem, deixou ele com a avó, né, e no tempo ele voltou para a fazenda, né, no tempo da peste negra, né, a peste negra foi chamada de gripe espanhola, né, foi um negócio semelhante ao coronavírus que a gente está vivendo hoje, né. E ele ficou lá, né, isolado, né, sem poder sair de casa, numa fazenda, e foi nessa época que ele estudou, né, todas essas, ele nunca quis casar, nunca quis saber de mulher, e é o que a gente sabe, ele nem gostava de mulher, nem gostava de homem, viu, antes que vocês comecem a pensar mal do rapaz, viu. Muito bem, porque existe um grupo de pessoas que são assexuadas, eles nem gostam de mulher, nem gostam de homem, né? Isaac Newton se enquadra exatamente nesse modelo. Bom, as leis dele são basicamente três leis. A primeira lei, né, que é chamada também, batizada como lei da inércia. Essa lei tem uma... São coisas bem lógicas, né, mas que, quando você vai aplicar, faz todo sentido. Ele diz que, para um corpo que está em repouso entrar em movimento, isso só acontece se uma força atuar sobre ele. O que é muito lógico, né? Se eu estou ali com uma, uma uma cadeira, né, tá parada ali, para eu tirá-la do lugar, eu tenho que fazer uma força para tirá-la do lugar. Por outro lado, né, se eu vou em movimento, né, esse é o primeiro passo. No segundo momento, ele diz que se um corpo estiver em movimento, para ele retornar, para ele parar, né, existe que alguma força tem que atuar sobre ele, senão ele fica indefinidamente em movimento, tá certo? Isso é que ele estudou para os corpos normais, né? E estudou para os corpos celestes, né? Porque, como a gente sabe, né? A Terra gira, né? Em torno do Sol, né? A Lua gira em torno da Terra e não tem ninguém empurrando elas, né? Lá. Giram no movimento uniforme. Então, a gente não sabe quem tocou a primeira vez, né? Para entrar em movimento. Mas depois disso, então o corpo ele fica indefinidamente. Isso leva à seguinte conclusão: a tendência que tem os corpos de ficarem ou em movimento ou em repouso. Que para você alterar essa condição, esse estado de movimento para repouso ou de repouso para movimento, é preciso que haja uma intervenção, uma interferência de uma força. Então isso também, esse princípio da inércia, alguns autores falam que é como se fosse o princípio da a preguiça, né? Você está deitado de manhãzinha, né? Então, para você se levantar, exige, né, um certo... você tem que fazer um esforço, né, para se levantar, né? A sua vontade ali é de permanecer deitado. Do mesmo jeito, né, quando você está numa balada, numa festa, tá com adrenalina lá em cima, né? Para você querer vir para casa também, é muito difícil, só quando o corpo para, né? Tem hora que o corpo, né, não aguenta mais e você cai, né? Os colegas trazem nos braços, né? Mas, então existem os dois estados, né? Então esse estado essa tendência de se manter em repouso ou se manter em movimento, esse princípio é a inércia, né? Então é chamado princípio da inércia. O segundo princípio que é chamado, conhecido também como princípio fundamental da dinâmica, é aquela famosa lei que a gente falou até no tópico anterior, que a força resultante é igual à massa
vezes a aceleração. Ou seja, quando você tem um corpo que ele tem uma massa m, você coloca uma força, né, para dar uma aceleração nele. Se você aumentar essa massa, se você dobrar, né, por exemplo, você vai empurrar um carrinho de mão, né, então você precisa botar uma força, né. Se você for empurrar um automóvel, então a mesma força já não vai dar para movimentar ele, né, tem que ser mais gente, né, para movimentar. Da mesma forma, por exemplo, se eu tenho um automóvel, né, que eu vou botar para funcionar, né, pra pegar do tranco, então eu tenho 3 pessoas que estão empurrando, né, empurram com uma certa aceleração. Se eu, ao invés de 3 pessoas, eu botar 6 pessoas empurrando, eu vou empurrar esse carro com uma velocidade, com uma aceleração muito maior. Então, ou seja, a força ela é proporcional à massa e à aceleração. Ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Então, a força depende da massa e da aceleração. Daí o princípio força igual a m vezes a. E a terceira lei, né, que é o princípio da ação e reação, que essa lei não é só na física, né? Ela vai para além da física, né? Também conhecida como lei do retorno. Para nós, na física, a gente vai só dizer o seguinte, que para toda força de ação, existe uma outra força de reação na mesma direção, de mesmo valor e de sentido contrário, tá certo? Agora, na vida, né, é mais ou menos por aí também, né? Se você apronta, né, você faz coisas que não são legais, né, espere também a reação que ela vai voltar para você. Então, resumindo, né, as leis de Newton são essas 3 aí, né? A primeira lei, que é a lei da inércia, né? A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é aquela formulazinha, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. E aí tem uma série de questões engraçadas para a gente discutir, que a gente vai ver ao longo do... Agora eu vou ao longo dessa semana, que vai ser uma semana de revisão, a gente vai estar postando algumas soluções lá do livro de você, do livro que você tem em casa. Eu vou dizer assim, olha, exercício da página tal, exercício tal. E a gente vai comentar ele aqui, tintim por tintim, aplicando esses princípios aí, que a gente chama, né, a nossa caixa de ferramenta. Então, mais uma vez aí, olhem lá o nosso canal, façam seus comentários, façam suas críticas, digam e assim, se você gostou, você dá lá seu like. Se você não gostou, você sugere como é que a gente faz, ou se você não gostou, você pega, faz um vídeo assim em cima daquilo que a gente fez e faz melhor, se garante, faz assim um trabalho bem interessante, que os melhores vídeos serão premiados, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.